O médium e o emocional. Como os médiuns têm o seu estado emocional muitas vezes abalados durante comunicações mediúnicas. O que fazer? Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Para quem chegou agora e não conhece o canal, meu nome é Anderson Gomes, falando sobre espiritualidade, mediunidade, sobre a mente humana. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal para você estar sempre recebendo notificações de vídeos novos. E vamos falar então sobre essa questão do médium e o seu emocional focado na questão das reuniões mediúnicas, mas é claro que isso serve para o seu dia a dia também, quando você tem percepções durante o dia. Vejam, uma coisa muito importante que nós temos que entender e classificar: existe uma diferença entre sensibilidade e fragilidade. Muitas pessoas dizem assim: mas o médium ele é sensível, e confundem o sensível de sentir com o sensível de ser frágil, de qualquer coisa abalar. São coisas totalmente diferentes. Fragilidade é uma coisa, sensibilidade de capacidade de sentir é outra. Você pode ter muita sensibilidade, capacidade de sentir, mas não ser frágil, não se abalar com aquilo que você percebe. Mas é claro, você pode também ser muito sensível e ser frágil, ou ser muito pouco sensível ou nada sensível e ainda assim ser frágil emocionalmente. Então, vejam que isso é uma definição para nós tirarmos um pouco aquela coisa de que o médium é uma pessoa sensível, está sempre se abalando, sempre caindo, sempre desmaiando, sempre doente. Existem pesquisas psiquiátricas hoje em dia que já comprovam que os médiuns geralmente são até mais saudáveis que populações de pesquisa, amostras de pesquisa lá, de pessoas que não são ditas médiums ou que não têm mediunidade ostensiva, porque todos nós somos médium, mas tem aqueles que declaram que não tem porque não tem a mediunidade ostensiva, aquela que está muito à mostra, com percepções o tempo todo. Então vejam, o médium ele tem boa saúde e é um clichê que os médiums geralmente são doentes. Não. E esse clichê vem da onde, Anderson? Porque as pessoas viam lá o Chico Xavier velhinho, e todo com problema, tinha problema no olho, era fraquinho, aí todo mundo dizia, médium, olha só, é todo fragilzinho. Não. E o Chico também não era tão frágil assim, o Chico era um homem forte. E se você pegar uma foto do Chico quando ele era médium e jovem, você vai ver o homem forte que ele era, com braços, com ombros. Então é só uma visão que nós temos, que nós adquirimos essa visão e a gente abraçou isso de alguma forma. Então vejam que os médiums eles podem ser fortes sim, se quiserem, se dedicarem para isso. Bom, mas vamos falar sobre essa questão do emocional. Quando nós estamos na reunião mediúnica ou até no dia a dia, quando temos percepção, nós somos invadidos por sentimentos, por visões que às vezes podem ser perturbadoras. Sim, podem ser perturbadoras. Alguns de vocês dizem assim, mas Anderson, então é ruim ser médium porque eu vou ver coisas perturbadoras. E quando você liga a televisão? E quando você assiste um filme de terror, um filme de ação que tem morte? E quando você sai na rua e vê um acidente? E quando você sai na rua e não tem acidente nenhum, você vê de um lado um jardim e do outro lado um esgoto. Para qual você olha? Então vejam que é uma questão de foco da percepção e compreensão das coisas. Então vejam que o seu trabalho como médium é auxiliar. E mesmo que você não seja um médium de trabalhar em centro espírita, que está cuidando do seu dia a dia, aí você tem que trabalhar o seu foco. Se você está vendo coisas negativas, foque naquilo que você vê de positivo. Mas Anderson, eu trabalho na reunião mediúnica, não tem como. Então você tem que ter consciência que faz parte do seu trabalho em reunião mediúnica. Reunião mediúnica eu poderia comparar assim, reunião de socorro, de ajuda, de pronto-socorro espiritual. Eu poderia comparar, é como um pronto-socorro de hospital. Não tem como, num pronto-socorro de hospital, você dizer assim, olha, eu vou ser enfermeiro, mas eu não quero ver sangue. Eu vou ser enfermeiro, mas eu não quero ver fratura exposta. É horrível, eu não quero ver.
Não quero ver pessoas machucadas, feridas ou doentes, tossindo. Não tem como, você tá indo para um pronto-socorro. Muita gente diz assim, o centro espírita eu vou para um ambiente de luz. Claro que é um ambiente de luz, mas neste momento que você está ajudando, você está ali em ação. Então você precisa dedicar os seus esforços e o seu foco na ação. Porque se você não foca na ação e na necessidade daquele que está ali precisando de você, você se perde. Você entra no pavor, no terror, no medo. Vejam, eu fui bombeiro voluntário por 9 anos aqui na minha cidade, né? Então, eu ia em incêndio, ia em acidentes e geralmente, né, muitas vezes tinha casos de morte, de desencarne, né? E às vezes, muitas questões de risco de vida para nós mesmos, né? Diante do que a gente fazia. Se você se deixa tomar pelo medo da situação, do que pode ocorrer e fica contabilizando na sua cabeça o que pode ocorrer, você não faz o trabalho. Você se esconde num canto e se encolhe e fica ali chorando e desiste, né? Então é importante, quando você está no trabalho, como no trabalho de bombeiro, que você tem que pensar qual era o meu objetivo. Evitar o prejuízo patrimonial, o prejuízo da vida, o prejuízo de se ferir, o prejuízo de eu me ferir ou perder a vida e o prejuízo patrimonial. Né? Então você tem que focar nos objetivos, porque se você só ficar contabilizando na sua mente as coisas erradas que podem dar ou aquilo que está acontecendo ali, você desiste totalmente. Né? Então você precisa pensar o quê? Pense primeiro na vida. Pense primeiro na vida da pessoa que está ali, que precisa de você, que precisa da sua ação, que precisa do seu foco mental naquele momento. E aí você vai prestar atenção, por exemplo, Anderson, mas o espírito tem um pensamento de sofrimento muito horrível, de se sentir queimando ou sofrendo por uma morte. Você vai ter que trabalhar o nível do quanto você presta atenção nesse sentimento ali naquele momento, para que você não perca o foco da comunicação, mas também não mergulhe tanto que você se descontrole. Então você vai focar naquilo que está ali para que o espírito veja, preste atenção, se expresse e possa receber o auxílio que a equipe ali, não é só você sozinho, a equipe está ajudando, né? Conversando com ele, o outro dando passe, outro orando, direcionando energias, espíritos desencarnados que estão abrindo telas mentais, memórias, espíritos parentes que estão ali mandando energias para ele. Então veja, você não está sozinho no centro espírita. Existe uma grande equipe em volta dando suporte para esse tipo de socorro. Então você não tem necessidade de você se desesperar. Outro ponto importantíssimo, definição da realidade. Você está sentado no centro espírita, está ali trabalhando, você tem amigos, você tem equipe e o que você está vendo está dentro da sua mente interagindo com o seu corpo. Não é você. Você tem que ter consciência da realidade. Que você está sofrendo reflexos de alguém. Então você precisa agir tendo plena consciência o tempo todo que são reflexos. E você está em ação ali, ajudando, auxiliando, com o seu foco no objetivo de extrair o máximo de informação das visões, né? Por isso que às vezes o médium tem que mergulhar mais, às vezes mergulhar menos, às vezes olhar mais para uma cena para ele poder tentar entender, porque o médium também ele não fica ali bobo na comunicação, né? Simplesmente deixando acontecer aquela comunicação e o pessoal da reunião que se vire. Não, ele tem que escanear a mente do espírito, buscar as minúcias dos pensamentos dele, das memórias, de cada coisa que ele pensa, mesmo que seja horrível, para que você possa ter compreensão e depois da comunicação, depois do terminado trabalho, você poder informar as pessoas. Olha, ele via isso por causa de tal coisa, ou uma coisa que ele não queria enxergar era isso porque ia sensibilizar ele, né? Então, são ferramentas. Durante o trabalho, outra coisa importante que o médium precisa ter é consciência, que ele tem uma conexão com o alto, que dá segurança para ele. Ele está prestando socorro ali, então ele não pode
entrar em desespero. Não pode e não deve entrar em desespero. Muitos médiuns, quando termina a comunicação, acontece às vezes deles entrarem em desespero, se debater na mesa como se o problema do espírito estivesse acontecendo com ele. E às vezes médiuns que estão ali há 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa, né? Então ele tem que ter a consciência, acabou a comunicação, acabou os efeitos. Tudo que ele tem é reflexo. Não é acontecendo com ele, eu estou me afogando, você não está se afogando. Eu estou queimando, não está queimando. Eu recebi um tiro, não está recebendo. Eu estou com ódio, querendo matar alguém, você não está. Quem estava era ele. E ele foi embora, ele foi ser tratado e você precisa continuar auxiliando. Então é importante que se tenha, que você trabalhe essa programação. Não adianta você me dizer assim, mas é assim. Não, não é assim. É porque você está no piloto automático. Você viu outros médiuns fazerem a vida inteira e aí você acredita que é assim. Você precisa sempre, cada vez mais, vai para a reunião, programa. Hoje eu vou ter mais controle. Hoje eu vou ter mais controle. Hoje eu vou poder auxiliar mais. Hoje eu vou ser mais proativo. E quando a comunicação estiver entrando também, você pensar sobre isso. Uma linha reta de auxílio, uma linha segura para aquele que quer se comunicar. E quando você terminar a comunicação, exercite as suas percepções. Eu sempre falo, mexa os dedos das mãos e aperte as mãos para quê? Para que você volte as suas percepções para o seu corpo. Que você está ali, íntegro. Né? Então eu sempre falo, terminou a comunicação, ficou meio descontrolado? Mãos, estou aqui, mexe os dedinhos dos pés também, lá embaixo da mesa, né? Os dedos dos pés, de forma a você se perceber ali e voltar sua mente para a mesa de novo e pense sempre, mente, objetivos, Deus, Jesus, objetivos, auxílio, caridade, e isso é que vai te guiar. Isso, gente, é a parte, por mais que eu diga assim, técnicas e coisas especiais ou terapêuticas, sei lá, o que vai te guiar é o desejo de ajudar. É a vontade de auxiliar, de saber que aquele que saiu ali, ele, por mais que pareça que não, que às vezes, em alguns casos, não ajudou, alguma coisa ajudou. Sempre em alguma coisa ajudou, mesmo que você acredite que não. Tá? Então, persista trabalhando isso dentro de você, programando a sua mente. Imagine-se em casa, faça meditação e mentalize sentado no centro, em equilíbrio, em conexão com tudo que é necessário e você em equilíbrio e saindo dali mais forte, mais saudável. Eu posso, por exemplo, o meu exemplo, eu nunca saio de comunicações e fico depois contaminado e preciso tomar passe. Toda vez que eu saio do centro espírita, eu saio muito bem, alegre, feliz, mais potencializado. Por quê? Eu me sentia pesado antes, ao chegar, porque eu estava carregando os irmãos que precisavam ali se comunicar. Dada a comunicação, pronto, desconectou aquilo ali. Né? Então é preciso a gente faça meditação em casa. O que é isso antes? Senta em qualquer lugar, fecha os olhos, respira fundo e mentaliza você sentado, equilibrado, sentado e equilibrado, sentado e equilibrado, com mãos na mesa, dando a comunicação fluida. Isso ajuda, porque programa aqui a nossa mente, tá? Então isso, gente, é muito importante vocês saberem e exercitarem para poder praticar. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.